Para tudo. Olha só o que aconteceu aqui. Um goleiro, uma bola, um cobrador que já havia decidido o canto na cabeça. E aí, ele para. Olha pro goleiro. E não consegue chutar. Não foi bloqueio. Não foi falta. Não foi pressão da torcida. O cobrador simplesmente travou. Isso não é cena de filme. Isso aconteceu de verdade, num jogo oficial, com um goleiro marroquino que descobriu algo que a gente vai demorar uns minutos para processar. Eu sou o Rafa, e se você já achou que pênalti é aquela situação onde o goleiro só pode rezar, meu amigo, minha amiga, você nunca assistiu esse cara jogar. O clipe viralizou em questão de horas. Comentários em árabe, inglês, espanhol, português, todo mundo com o mesmo ponto de interrogação na cabeça. Como? Como um goleiro faz isso? O que exatamente aconteceu ali? E olha, eu vou ser honesto com você, quando eu vi pela primeira vez, também não entendi. Assisti 3 vezes seguidas. Na quarta, comecei a perceber os detalhes. Na quinta, minha cabeça explodiu. Porque o que esse goleiro faz não é sorte. Não é misticismo. Não é nem reflexo absurdo. É um sistema. Um método. Quase como se ele tivesse encontrado uma brecha no código do futebol, um bug que os cobradores simplesmente não conseguem contornar. E hoje, aqui, a gente vai desmontar esse bug peça por peça. Você vai entender a ciência, a psicologia e a história por trás de uma das habilidades mais subestimadas do futebol mundial. Fica comigo, porque isso muda tudo. Tá, agora a gente vai fundo. Primeiro, vou te explicar como funciona a cabeça de um cobrador de pênalti, porque sem entender isso, o bug não faz sentido. Quando um jogador coloca a bola na marca do pênalti, o cérebro dele entra em modo de decisão acelerada. Estudos da Universidade de Exeter mostram que cobradores tomam a decisão final de direção do chute em média 0,2 segundo antes do contato com a bola. Ou seja, a mente já escolheu antes do pé bater. E o goleiro sabe disso. Qualquer goleiro de elite sabe disso. Mas a maioria dos goleiros reage. Esse goleiro marroquino antecipa. E a diferença entre reagir e antecipar é o que separa o comum do extraordinário. Agora presta atenção no que ele faz, porque são 3 camadas, e cada uma trabalha em cima da outra. Camada 1. O movimento do corpo. Antes do cobrador começar a corrida, o goleiro faz um microdeslocamento lateral, discreto, calculado. Ele não sai do lugar de verdade. Ele apenas sugere um lado. Planta a ideia na cabeça do cobrador, ele vai pro esquerdo. E aí o cobrador, inconscientemente, ajusta o chute para o lado oposto. Exatamente onde o goleiro vai estar. Camada 2. O olhar. Isso aqui é perturbador. O goleiro não olha para a bola. Ele olha direto nos olhos do cobrador. E isso gera um desconforto psicológico imenso, porque o cobrador começa a se sentir observado, julgado, lido. A pesquisadora Geir Jordetti, da Noruega, chamou esse fenômeno de "shocking under spotlight", a pressão de sentir que o outro enxerga seus pensamentos. O cobrador tenta recalcular, e recalcular em 0,2 segundo é o mesmo que errar. Camada 3. O timing da saída. Goleiros comuns saem cedo demais, antes do chute, ou tarde demais, depois da bola já escolheu o canto. Esse goleiro saiu exatamente no momento de impacto do pé com a bola. O único instante em que ainda dá para mudar de lado sem perder equilíbrio. Isso não é instinto, é treino obsessivo. Juntas, essas 3 camadas criam uma espécie de armadilha mental. O cobrador acha que está no controle. Mas na verdade, o goleiro já escreveu o roteiro. Isso é o bug. Não é trapaça. Não é sorte. É explorar as limitações cognitivas do ser humano sob pressão extrema. E o mais assustador, qualquer goleiro pode aprender isso. Mas quase nenhum faz. Você sabe qual foi o maior choque da Copa do Mundo de 2022? Não foi a Argentina campeã. Não foi Mbappé fazendo hat-trick na final. Foi Marrocos, uma seleção africana, pela primeira vez na história, chegando à semifinal de uma Copa do Mundo. E sabe o que estava no centro dessa campanha histórica? O goleiro Yassine Bounou, o Bono, defendendo pênaltis como se fosse um jogo de videogame no modo fácil.
Contra a Espanha nas oitavas, defendeu 2 pênaltis seguidos. A torcida espanhola não acreditou. Os jogadores espanhóis não acreditaram. Eu, assistindo em casa, não acreditei. Mas não foi milagre, foi método. E esse método tem raiz. Marrocos tem uma relação com goleiros que o mundo do futebol sistematicamente ignorou, talvez por arrogância, talvez por desconhecimento. Mas a verdade é que a escola marroquina de goleiros carrega uma filosofia diferente. O goleiro não é o último recurso. É o primeiro jogador do ataque psicológico. Muitos goleiros marroquinos cresceram sem as infraestruturas europeias, sem a tecnologia de análise de dados, sem os laboratórios de biomecânica. O que eles tinham? Sagacidade, criatividade, a capacidade de inventar soluções onde não havia manual. E isso moldou um estilo único, intuitivo, imprevisível, quase performático. Um goleiro marroquino não só defende, ele perturba. Ele ocupa espaço mental no adversário antes mesmo de qualquer cobrança acontecer. Bono foi criado na Europa, jogou no Sevilha, foi campeão da Liga Europa. Mas a raiz marroquina nunca saiu. A mentalidade ficou, e quando chegou a hora, foi ela que apareceu. O goleiro do nosso vídeo viral vem dessa mesma linhagem. Não é coincidência. É uma tradição que passou de geração em geração, de campo em campo, de treino em treino, sem que o mundo percebesse que estava assistindo a algo extraordinário acontecer em silêncio. E agora o mundo está prestando atenção. Finalmente. Tá bom, eu precisava saber se isso realmente funciona. Então a gente foi lá. Campo, goleiro, cobradores, e a missão era simples: aplicar as 3 camadas do bag e ver o que acontece. Primeiro cobrador, o Léo, que jura que nunca erra pênalti. Nunca. Esse cara é o tipo que bate no treino e já comemora antes de chutar. Botamos o nosso goleiro na meta. Passamos as instruções. E aí Léo pegou a bola, colocou na marca, respirou fundo. E chutou exatamente onde o goleiro esperava. Defesa fácil. O Léo ficou olhando pro goleiro como se ele tivesse trapaceado. Cara, você foi antes. Não foi. O goleiro simplesmente fez o bag funcionar. Segundo cobrador, a Ju. Mais técnica, mais fria, mais difícil de desestabilizar. Ela encarou o goleiro, sorriu, achou que não ia cair na armadilha do olhar. Chutou forte no canto esquerdo. Defesa. Inacreditável. Ju parou, olhou para a câmera e disse: "Não. Deixa eu bater de novo." Deixamos. Mesmo resultado. Terceiro cobrador. Eu mesmo. Sim, eu fui lá. Com toda a ciência na cabeça, sabendo exatamente o que o goleiro ia fazer, convicto de que eu seria imune ao bag porque eu já sabia o segredo. Gente, eu chutei na mão do goleiro. Com toda a informação, eu sabia o método e ainda assim caí nele. E foi aí que eu entendi o mais importante: saber do bag não te protege. Porque ele não age na sua lógica. Ele age nos seus instintos. E instinto é mais rápido que raciocínio. O bag é real, funciona. E agora eu tenho um respeito completamente diferente por qualquer goleiro que domina esse método. Pensa comigo por um segundo. Se cada goleiro do mundo dominar esse método, o microdeslocamento, o olhar fixo, o timing perfeito de saída, o pênalti vai deixar de ser vantagem garantida. A maior punição do futebol pode virar um duelo real, igual e justo. E talvez seja isso que o jogo sempre precisou. Não um ritual de execução, mas um confronto verdadeiro entre duas inteligências, a do cobrador e a do goleiro. Um goleiro marroquino, sem holofote, sem laboratório, sem contrato milionário, encontrou um caminho que os melhores do mundo não encontraram. Ou encontraram e nunca falaram. E isso, para mim, é a melhor parte do futebol. A ideia de que sempre tem alguém, em algum campo, reinventando o jogo do zero. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que pênalti é sempre gol garantido, porque agora ele sabe que não é. Inscreve no canal, porque a gente vai continuar desvendando os bugs do futebol que ninguém tá vendo. Eu sou o Rafa, e até o próximo bag. Luvas Fogo.